Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio nosso aqui do Pare e Pense Podcast. Creio que vocês já estavam com saudade. Eu já estava com saudade de estar aqui com o senhor. Eu também. Estava com saudade também de ler o comentário seu, de ter a sua interação aqui conosco. O nosso intuito é sempre que você se sinta parte da mesa com a gente. Por isso que a gente sempre pede, deixa um comentário, manda esse link para alguém. E já vou fazer o convite logo agora também pra você fazer isso. Se você já foi abençoado por algum dos nossos bate-papos aqui, pega esse link. O de hoje, sem dúvida, vai falar com alguém. Então pega esse link agora já, manda nos grupos de WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece, que vai ser bênção demais. É um assunto que tá queimando no coração do nosso pastor há semanas, talvez até meses. Ele já tem pregado sobre isso, ele tem falado aqui com a gente nos staff sobre isso. E eu creio que vai fazer um bem muito grande para você e para as pessoas que estão ao seu redor também. Se você ainda não se inscreveu no canal, para você receber as notificações quando a gente tiver um vídeo novo, clique ali, inscreva no canal, ligue o alertzinho, né? Para você receber uma notificação quando tiver vídeo novo aqui, episódio novo no nosso canal. É isso aí. Pastor, bem-vindo de volta. Bom estar aqui. Você estava falando da saudade, né? Sim. Às vezes a correria do dia não permite a gente parar para fazer no momento que a gente quer, mas faz falta. Faz demais. E interessante, porque eu atendi uma pessoa no escritório esses dias para trás, e a primeira coisa que a pessoa falou para mim foi assim: que dia que sair podcast novo? Olha só. Falei, você ouve, você assiste? Ela falou assim, todos. Uau. Todos. Então, assim, foi bacana de saber. E ela disse assim pra mim, tá me orientando, tá me ajudando, a pessoa disse, tá me conduzindo. Então é muito bom saber que o esforço, o tempo, que o gasto chega em alguém, né? Sim, isso é o que mais nos encoraja. É isso aí. Que legal. E pastor, as últimas 2 mensagens do senhor tiveram muito a ver com isso. Com plantio, com colheita, com pensando num futuro melhor, analisando o seu presente, pensando um pouco o que eu plantei, onde eu estou hoje, como é que isso é resultado do passado, de escolhas do passado, mas também como que eu planejo um futuro melhor, como que eu planto, semeio um futuro melhor. Isso tem queimado no coração do senhor? Muito. Porque há uma frase, eu acho que eu já citei essa frase aqui num podcast, se não na mensagem, certeza, de um escritor chamado William James. Eu não sei se você sabe alguma coisa do William James. Ele foi um psicólogo, sociólogo, enfim. E ele num dos livros dele, ele escreve assim: a história da sua vida é a história das suas decisões. Olha que frase interessante. A história da nossa vida é a história das nossas decisões. Significa dizer, eu não estou pondo palavras na boca dele, só analisando, que hoje, quem eu sou, quem você é, quem a pessoa que está nos ouvindo é fruto das decisões tomadas. Sim. Certo? Só pensando no que ele está falando. Mas a vida tem uma dinâmica, e eu gosto muito do que ele escreve, eu acho que isso aí que ele falou é muito certo, mas a vida tem uma dinâmica que foge da dinâmica da matemática, por exemplo. Porque a matemática é exata. 2 e 2 nunca será 4,5, nunca será 3, nunca será 5, será 4. É exato. Você viu a gente conversar sobre a rampa ali do handicap. 1/16 de diferença, tinha que desmanchar a rampa. 1/16 é uma unha. Se você colocar a unha no tape measure assim, ela dá 1/16, pra você entender o que é. Então, a vida não é assim. A vida, sim, as nossas escolhas vão em muito, e talvez em alguns pontos serão até determinantes. E isso é complicado, porque pode ser determinante, pode não ser. O nosso futuro. Se eu escolho algumas coisas hoje, vamos pensar na saúde. Se eu e você escolhemos algum hábito que seja extremamente ruim para a saúde, ora, a chance de que daqui 10 anos a nossa saúde vai estar deteriorada é muito grande. Certo? Sim. Nossas escolhas gerou aquilo. Mas funciona assim em todas as áreas? E é isso que eu tenho pensado muito. Como pastor, eu tenho pensado muito, por exemplo, em gente cristã, temente a Deus, boa, que decidiu ser honesto no seu negócio. E não deu certo, enquanto o desonesto foi pra frente. Como pastor, eu tenho pensado em gente que decidiu não mentir
e sofreu diversos embates na vida, e alguns muito fortes. E gente que mente passa sempre. Sim. Você deve saber disso mesmo. Né? Então, ao ver estas coisas, por exemplo, de uma pessoa que dizimista fiel, ofertante fiel, mas a finança não saiu muito do lugar, e gente que não dá nada pra ninguém, que não cuida de ninguém, que não se preocupa com ninguém, e de repente acumula muitos bens. Então, pensar a vida dessa perspectiva, principalmente nesse ano de 2022, por exemplo, eu vi pais que criaram filhos, eu estava te contando um caso aqui agora mesmo, né? Que criaram os filhos num caminho e a criança escolheu outro. Né? Eu vejo filhos que sonhavam para os pais uma coisa e os pais escolheram outra. Né? Então, o que a Bíblia... É isso que eu comecei a pensar. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? A lei da semeadura. Né? O que a gente planta, a gente colhe. Isso é bíblico? Isso é só assim? Tem uma outra lógica qualquer que nós não estamos enxergando? Tem alguma coisa mais que faz parte desse pacote que nós não estamos percebendo? Então, chegando no final do ano agora, e eu gosto todo final de ano de trazer nossa comunidade para refletir algumas coisas, foi nesse caminho que eu estava indo, sabe? Entendi. Para as pessoas pensarem. Por quê? Isso pode gerar duas coisas e daqui a pouco eu paro para você, para a gente conversar mais, pra você poder falar. Se a lei da semeadura não é correta, a gente pode pensar, então vale a pena eu semear? Né? Não é que ela não é correta. Se ela não é sempre desse jeito, a gente fala, será que vale a pena então semear? Né? Uma das coisas, por exemplo, tem muita gente que se afasta de Deus porque perdeu alguém que amava muito. Perdeu um pai, perdeu uma mãe, um filho. Não consegue lidar com isso. Falo pros meus adolescentes e jovens, todo ateu tem uma história. É isso aí. Todo ateu tem uma história. É uma boa frase, gostei dessa. Nunca tinha ouvido dela não, mas excelente. Mas veja, por exemplo, tem também gente que se afasta de Deus porque o cara fala, não, eu fui fiel, fui justo, fui honesto, fiz o que estava nas minhas mãos, mas olha o que deu. Né? Então, um dos objetivos nossos aqui nessa manhã é ver como é que a gente diz para essas pessoas, não desista de semear. Isso, né? isso. E a outra lógica é a gente explicar para essas pessoas que o fato de semear muito não quer dizer que você vai necessariamente colher muito. E você precisa estar ok com isso. E aí o exemplo tem que ser Jesus. Porque se tem alguém que semeou só o que... Eu não posso nem dizer o que é bom, né? Porque o que Jesus fez não tem adjetivo que qualifica só. Falar bom é minimizar. E Jesus colheu amigos que viraram as costas, traição, gente que mentiu a respeito dele, um tribunal injusto instalado para julgar ele numa causa que não era nem lógica na época, né? Porque o imperador não quis envolver na questão de Jesus, deixou para os religiosos. Aí, quer dizer, uma coisa toda trocada. E ele morreu por um pecado que ele não cometeu, que era o meu e o seu. Ele foi crucificado por nós, ele sofreu... Quer dizer, essa lógica não funcionou em Jesus. Mas ao mesmo tempo nós temos uma outra coisa. Ela não funcionou para nós também não, Neto. Porque se fosse para ser a lei da semeadura e da colheita, o que antes de ter Jesus eu e você semeamos? Pecado. Então nós tínhamos que pagar. Mas aí entra Jesus, paga o que era meu, para que a minha semeadura produza uma colheita diferente. O que ela produziu? Vida para mim, ele me deu. Entende? Então essa dinâmica é que eu gostaria que a gente conversasse sobre isso. Legal. É que eu estava ouvindo ontem num livro o que a gente não pode esquecer do sobrenatural como cristão. Isso é o que nos mais encoraja. Porque do mesmo jeito que a gente planta algo e não sempre recebe o que a gente plantou, né? Pode ser o contrário também. Pode ser no positivo também. Mas isso só acontece se você não parar de semear. Que foi o que o senhor falou na mensagem de domingo. Continue semeando. Continue semeando. Porque você pode ser... A gente só pensa... Muitas vezes pensa no negativo. Eu plantei isso e deu errado. Deu outra coisa. Deu negativo. Não foi algo que eu queria. Mas e quando a gente planta algo pequeno, por exemplo, e colhe algo grande? E os outros exemplos que nós temos de pessoas que plantaram pequeno e ganharam bastante? E eu não tô falando de dinheiro, tô falando de coisa boa na vida. Que pais por exemplo, né? Tem filhos aqui que eu vejo.
Nossa, que menino fantástico. É. E aí eu conheço o pai esperando. Nossa, deve que os pais são maravilhosos. Às vezes não. E às vezes não. É. Às vezes não. A vida é assim também. Então, perspectivas nesse sentido são muito importantes pra gente manter a esperança. Não, eu vou continuar semeando. É claro. Eu vou continuar semeando. Claro. Porque pode vir algo muito bom de Deus pra mim ainda. Isso. Né? E o que é o dar errado também, né, Neto? Você disse assim, deu errado. O que é o dar errado? Porque se a gente... É por isso que eu acho que a filosofia ajuda muito. O que é dar errado? Isso. Dar errado é porque no dia que eu marquei, não saiu da forma que eu esperava. Ok, mas a vida se resume ao dia que eu marquei? Ou o errado tem... Esse suposto errado, esse suposto não deu certo, tem desdobramentos lá pra frente da vida. Porque o que eu hoje considero que deu errado, pode ser que daqui 10 anos... Deus vai revelar pra gente que era exatamente o que tinha que ter acontecido. Isso. Né? E quando eu falei das duas lógicas no domingo, e você citou aí agora uma delas também, é exatamente isso. A lógica de Deus é diferente da nossa. Então, se nós não considerarmos que existe uma relação com o sobrenatural, que foi a palavra que eu falei domingo, a lógica de Jó. Quer dizer, vamos olhar pela terra. Jó deve ter sido um perverso. Pela lógica da terra, Jó deve ter sido um sonegador de impostos, de dízimo, deve ter sido um blasfemo, deve ter sido um mau marido, um mau pai, um homem que não ensinou os filhos nada, que não amou a mulher de forma adequada, que não cultivou um bom nome. Não cuidou da saúde. Não cuidou da saúde. Isso é a lógica de cá. Por quê? Porque tudo que ele estava colhendo apontava para isso. Os filhos morrem tudo numa pancada só. Os animais morrem, a saúde vai embora, a mulher se volta contra ele. A cidade, que ele era um homem respeitado, se volta contra ele. O que estava de errado? Nada, mestre. Nada estava errado. É porque a gente não considera que Deus faz incursões na história, que é o que nós chamamos do sobrenatural, do qual nós não temos conhecimento, porque se Deus avisar, só Mateus, eu vou, segura a onda aí que eu vou botar o dedo na sua vida, vai acontecer isso, vai virar aquilo, a pessoa que vai virar contra você, você está sabendo. Mas é assim? Não, Deus não nos avisa. Deus não nos avisa. Aconteceu lá que Satanás foi falar com Deus, Deus falou, pode botar a mão nele. Deus esqueceu de avisar Jó. E Jó tá do lado de cá, coitado. E eu gosto de pensar a Bíblia muito, eu fico pensando, o que tá na cabeça de Jó? Sabe? E aí, o que eu acho que estava na cabeça de Deus, porque a Bíblia mostra pra gente agora, que Deus naquele momento estava dizendo, Jó, aguenta aí mais um pouquinho, você vai ver, Jó. Isso aqui não é o que vocês estão pensando, não é nada. Porque os amigos falavam, ele deve ter feito isso, ele deve ter feito aquilo. Né? E no Jó não tinha feito nada. A Bíblia diz lá no capítulo 1, no versículo 1, que Jó era um homem. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Ele era íntegro diante de Deus, dos homens, fazia o que era bem, o que era bom. Quer dizer, bom pai, Jó fazia sacrifício por ele e pelos filhos. Bom pai, diz a Bíblia lá no livro que ele reunia todos os filhos. Você lembra dele? Ele reunia todos os filhos em casa. Era um cara que fazia festa para a família, que juntava a família, que comia junto, que ensinava, que tal. Bom marido. E aí, de repente, o mundo do cara desaba. Tava vivendo a vontade de Deus, né? Muita gente... É muito triste ouvir isso, pastor, mas pessoas que começam a ter más colheitas na vida, né? Coisas começam a dar errado. Aí vai falar com um pastor ou com um irmão da igreja e escuta assim, tem algum pecado aí. Você tá fazendo alguma coisa de errado. Você não tá dizimando, você não tá isso, você não tá aquilo. Traz a religião pra trazer mais culpa, o que pra mim não faz sentido. Tem hora que eu penso, será que as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia? Não é possível. Como é que você consegue usar isso? A pessoa já tá pra baixo e você usa algo da religião pra trazer culpa, pra trazer vergonha. Não, agora é que ela precisa de Cristo, do evangelho, da fé. Aconteceu um negócio 2 semanas atrás comigo que me fez lembrar. O que a gente tá falando me fez lembrar do que aconteceu. Fui num médico com a minha mãe, 5 horas de consulta, né? Com um time de transplante de fígado, né? O senhor tá sabendo da situação. E eu tava traduzindo tudo pra ela e fazendo perguntas e tudo mais. Aí teve uma hora que a gente desceu pra um outro andar, ela foi fazer alguns exames. Aí ficou só eu e meu pai. Aí I broke down. Eu quebrei. Eu me derramei pro meu pai. Coloquei a cabeça no ombro dele e comecei a chorar, porque eu tava segurando esse tempo todo, tentando só ser forte pra minha mãe, né? Traduzir e tudo mais. Aí
E aí eu não consegui nem falar direito. Meu pai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Falei, pai, como é que o senhor aguenta? Porque ele vive com ela, mora com ela. Falei, como é que o senhor aguenta essas notícias e tudo que tá acontecendo? Aí ele só falou assim pra mim, segurando, sem lágrima no rosto. Falou, Mateus, aí que entra a fé. Aí que entra a fé. Quando você olha pra Jó e tudo tá dando errado, piores notícias continuam chegando, coisa que ele não plantou, que esse é o maior dilema da vida, né? Eu não fiz nada pra merecer isso. Porque, infelizmente, a igreja, a instituição, as pessoas religiosas, elas só vivem por essa lógica que eu chamo de lógica número 1. Vamos chamar de lógica número 1 essa, e lógica número 2 a lógica de Jó. Só por essas. Por exemplo, vê uma pessoa que o casamento tá ruim. Aí a pessoa logo pensa assim, plantou. Plantou isso aí, foi mau marido, foi bruto, gritou. Aí o outro vê o filho desviado. Pensa lá, o pai e a mãe não deu atenção. Não deu atenção, não foram bons pais, no horário suficiente, não levaram pra igreja suficiente. Aí vê as finanças dar errado. Aí, ó, tá vendo? O cara só negava o dízimo, isso, aquilo. Por que a igreja faz isso? Por maldade? Eu acho que em parte sim. Tem muita gente má dentro de qualquer igreja evangélica. Mas em partes é porque as pessoas precisam ter resposta. Veja, quão difícil é a pessoa falar assim, eu não entendo, mas eu vou quietar na minha fé e dizer, tem um Deus que é Senhor sobre tudo. Tem um Deus que governa sobre céus e terra, tem um Deus que sabe o porquê, tem um Deus que sabe a razão. Então, que foi o que Jó disse para a mulher dele, mulher, você fala do que você não está sabendo. A tradução daquele texto ali, mais próxima do original, Mateus, é assim, mulher, você não sabe o que está acontecendo, no sentido de que tinha uma situação que era desconhecida deles. É tipo falar assim, eu também não sei. Então, você está falando de uma coisa que você não tem conhecimento. Mas não, essa lógica não assenta no coração, porque a gente precisa justificar. Quando eu fiz a análise assim, vamos pensar que se Jó fosse um pastor de igreja, o que seria dele? Eu tenho certeza absoluta, se Jó fosse pastor de uma igreja, as pessoas diziam, tá em pecado, Deus tirou a mão dele, o Espírito de Deus não tá nele mais, ele ficou arrogante, ele ficou prepotente, ele ficou vaidoso, a igreja dele cresceu demais, ele deixou de orar. Por quê? Porque tem que achar uma justificativa pro que aparentemente não fazia sentido. Só que as pessoas não querem pensar que o que não faz sentido é exatamente porque não tem sentido para nós, porque tem um Deus agindo por detrás e fazendo as coisas. Isso. Deus não tá surpreso com isso. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, Deus estava absolutamente ciente de tudo que ia acontecer com Jó. Porque foi uma permissão dele, para um propósito dele. Que o papel maior nosso é cumprir o propósito daquele que nos chamou, de um mundo de trevas para sua maravilhosa luz. Então, mas aqui na Terra, no mundo nosso, a gente precisa pôr culpa nos outros, porque pondo culpa em alguém, o que acontece com isso, Mateus? Se eu digo assim, o negócio do Mateus deu errado por causa daquilo, ao colocar essa culpa em você, eu justifico qual deve ser o meu papel nesse processo. Vou explicar. Se eu justifico o que está acontecendo com você, eu me isento de ter que entrar no processo também desconhecido e dizer o seguinte, Mateus, não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu posso te dizer, tô do seu lado. É isso. Nós vamos descobrir juntos, nós vamos chorar juntos, vamos orar juntos, vamos esperar juntos, vamos celebrar juntos. Tô aqui por quê? Porque eu também não entendo. Só que isso é extremamente desconfortável. E a grande maioria das pessoas religiosas, elas precisam ter um posicionamento para justificar para elas mesmas por que elas não estão envolvidas no processo. Teve uma frase que o senhor disse, se eu não me engano foi mais ou menos assim, que o senhor nos chamou para ser como Cristo. Isso, para ser Cristo. Para ser Cristo na vida das pessoas. É isso aí. Né? Ou seja, caminhar com ela. Mateus, e cada dia isso fica mais latente na minha vida. Não tem outra coisa que Deus nos... Porque eu usei o texto de Mateus 13 para falar que nós somos sementes, né? Sim. Ora, se a parábola e ela foi explicada por Jesus, que o semeador saiu a semear, e o semeador lá era o Senhor, e a semeadura é a palavra, onde é que está a palavra de Deus hoje? Ela está nas nossas mentes, nos nossos corações. Nós estamos sendo semeados. Né? Aliás, há uma frase que eu gosto muito dela, que é assim, o evangelho é visto antes de ser ouvido. Uau.
Entende? Sim. Ora, se o evangelho é visto antes de ser ouvido, nossas vidas precisam germinar. Eu imagino, isso aqui é uma coisa, não está na Bíblia, sou eu imaginando, que Deus continua semeando Roberto, Manuel, Mateus, Jade, todo mundo, ele está semeando na terra. Algumas dessas sementes vão cair na pedra. Algumas vão cair num pouquinho de terra. Algumas vão cair em terra boa. Nós precisamos entender que nós somos sementes para esse mundo. Por isso que eu disse, não para de semear. O texto lá de Eclesiastes, capítulo 11, eu acho que depois, se o pessoal daí quisesse dar uma olhada, lê o versículo 4, 5 e 6, mas esse que eu vou dizer é o 6, de Eclesiastes 11. Lança sua semente de um lado e do outro. Olha o que o escritor está falando. Lança aqui, lança o dia inteiro. Não cansa, porque você não sabe qual que vai brotar. Ora, então a lei da semeadura pressupõe falhas. Porque se ele fala, não para porque você não sabe qual que vai dar certo, se ambas ou se uma só, então a lei da semeadura pressupõe falhas. Mas por que nós não trabalhamos com essa pressuposição, Mateus? Por que nós não trabalhamos com a pressuposição de que um homem semeou o bem e não colheu o bem? E não tem nada errado com ele. Porque tem coisas, esse sobrenatural que nós não conhecemos. Tem planos que nós não conhecemos, tem propósitos que nós não estamos vendo. Exatamente. Né? Tem um tempo que muitas vezes a gente esquece que Deus é transcendente. Isso. Que Deus está fora do tempo, que Ele vê a nossa vida como inteiro. A gente vê o que a gente tem, a gente vê só o passado e o presente. A gente não consegue ver o futuro. Né? E mesmo nesse passado e presente, nós somos míopes ainda, né? A gente enxerga pouco. Verdade. Pastor, qual o senhor acha que é a maior dificuldade que nós temos como cristão moderno de nos vermos como semente? Por que o senhor acha... Por exemplo, eu nunca tinha ouvido isso, né? Nós somos as sementes. A gente sempre olhou... Não, a semente é a palavra de Deus. E a gente sabe que a palavra está dentro de nós, mas nós nunca pensamos, poxa, é verdade, eu sou a semente. Por que o senhor acha que tem essa dificuldade? Eu acho que tem essa dificuldade por uma coisa que você acabou de falar. Aliás, Mateus, assim, eu não acho. Eu tô cada dia mais certo disso. Eu posso estar 100% errado, mas eu vou estar 100% errado, convictamente errado. Sinceramente errado. Você quer ver uma coisa? Você conhece, eu conheço, Roberto ali deve conhecer, pessoas que vivem como se a vida fosse uma porção de departamentos, de compartimentos. Então, tem o compartimento do crente, da igreja, do futebol, da academia, das relações de amizade, tem gente que na igreja conversa de um jeito, lá fora conversa de outro. Tem gente que é amigável na igreja, tem gente que é extremamente brigão lá fora. Você joga futebol, você sabe que tem gente que no futebol você fala assim, mas esse cara é o mesmo, porque... Né? Não que você não tenha um momento que você não exalte, não é isso que eu tô dizendo, mas aquilo que compõe quem a pessoa é. Então, nós aprendemos a viver assim. Eu sou cristão quando eu estou na igreja. Mas aí eu vou negociar, eu não sou cristão, eu sou pró-lucro, eu sou pró-tirar vantagem, eu sou isso, aquilo. Aí eu vou namorar, não, aí eu sou pró certas coisas. Aí eu vou planejar minha vida, eu sou pró certas outras. Quando você vê que você é semente, não tem... Onde você for, você está lançando semente, é você. Aqui agora, ó, eu e você estamos lançando semente. O que nós estamos lançando? Porque aí é uma linha muito fina. Semente aqui que nós estamos lançando é a palavra que nós estamos falando. Não, nossa vida aqui dentro agora é semente. Isso. Só de estar aqui, eu, você e o Roberto, nós estamos semeando na vida um do outro. E nós estamos semeando na vida de inúmeros que nós não estamos vendo, através do que nós estamos falando. Mas as minhas ações são sementes. Lembra que eu falei? Minhas ações são sementes. Então, por exemplo, por que você não pensa que você tem que ser semente quando você vai no supermercado e a menina do caixa tá de mau humor? Ou na loja. Então, nossas ações são sementes. Nossas palavras são sementes. Na igreja a gente canta, louva a Deus, conversa. Mas quando alguém chama você para tomar um café e vai conversar sobre a vida de alguém, a gente não observa a língua. A gente não observa a dureza das palavras. Nós estamos semeando. Né? Nossos dons são sementes. Por que a gente sabe que aquilo que Deus nos deu poderia fazer a vida de alguém melhor, de muitas pessoas, sei lá, na igreja, na sociedade mundial, e nós não fazemos. E aí damos desculpa que é por decepção, que é por isso, por aquilo. Não.
Nossos recursos são sementes. Por que a gente retém tanto? Por que a gente não dá com mais alegria, entendendo que é semente? Por que a gente vê sempre pelo lado, estão roubando de mim, é isso aqui, aquilo lá, é o pastor roubando, é o outro roubando, todo mundo roubando? Não, por que você não para pra pensar que é você que tá com o coração cheio de avareza? Então, pra mim a causa é essa, nós aprendemos, e isso, a vida toda, a viver de forma departamentalizada, como se um compartimento da vida não tivesse nada a ver com o outro. Ok. Essa, pra mim, é a razão. Legal. E se nós não quebrarmos essas paredes entre um e outro, por exemplo, eu não posso ser um tipo de pessoa, eu não estou falando da profissão pastor, eu não posso ser um tipo de pessoa na nossa reunião do staff, um tipo de pessoa diferente quando a gente vai jogar tênis, por exemplo, um tipo de pessoa quando a gente vai para a mesa de um restaurante, um tipo de pessoa quando senta para bater papo sobre a vida. Tem algo errado se for assim. E aí, quando eu vejo pessoas assim, eu entendo. Eles não acham que eles são sementes. Eles acham que eles têm semente. E de vez em quando eles lançam um pouquinho da que eles querem em algum lugar. Uau. Entende? Sim, isso tem a ver com integridade, né? Isso. Eu sou inteiro. Isso. Isso aqui sou eu. Excelente colocação sua. Falo muito isso pros adolescentes. Eu sei que eles veem isso. Por isso que eu já falei desse aplicativo aqui algumas vezes, que tá muito famoso entre os jovens e adolescentes, que chama Be Real. Já é uma mensagem do evangelho para as pessoas. Be Real. Seja real. Né? É o que essa geração mais precisa, de pessoas que são inteiras. O que você vê aqui na igreja é o que você vê lá fora. O que você vê aqui é o que você vê em casa. Né? E tem uma... aconteceu no Spotify, né? No final do ano ele sempre dá o relatório das músicas que você mais ouviu, né? Os artistas que você mais ouviu. E o pessoal começou a repostar. Quem mais ouviu e tal. Aí eu teve alguns que eu fiquei chocado. Que eu fiquei, tipo assim, o Hillsong tava lá em último. O Nada Cristão. Eu fico assim, como assim, cara? Pois é. Aqui é o que a gente mais fala, que a gente mais escuta. E eu falei até pra minha esposa, falei, Rani, eu acho que eu não vou, essa semana eu não vou ver stories das pessoas, não. Porque eu tô ficando decepcionado demais. Se fizer mal pra você, talvez é bom nem ver, né, Médio? Porque a gente fica triste, no mínimo. Mas veja, isso aí é uma realidade muito mais forte do que nós podemos imaginar. Não que a pessoa tenha que ouvir só música evangélica, não que ela tenha que ler só literatura bíblica, não. Não, acabamos de falar aqui de uma literatura extracurricular, embora ele fosse cristão, mas é um escritor de filosofia, de psicologia, e não é isso. Mas veja, quem sou eu, afinal de contas? Essa é a pergunta que a pessoa tem que fazer. Eu sou um ser que foi salvo por Jesus, eu sou cristão, sou. Então, o cristianismo não é uma parte da minha vida, o cristianismo é quem eu sou. Eu não tenho como ser outra, porque ao ser outra coisa eu anulo essa. Você entende o que eu estou tentando dizer? Sim. Não tem como eu ser cristão e profano, ou eu sou um ou outro. Eu até admito que eu sou um cristão que cometo pecados e que alguns desses pecados podem ser entendidos como ser profano. Mas ser profano não é quem eu sou, não é minha prática, não é minha vida, não é minhas escolhas, né? Então, o que você vê nesses resultados aí é que as pessoas estão realmente, simplesmente mostrando o que ocupa elas, o que leva elas. Lembra, você estava no culto anterior? Tava. Quando eu perguntei às pessoas, sinceramente, fala pra você, quantas vezes você lê a Bíblia? Sim. Assim, você pega a Bíblia, só abre e lê. Matt, eu não tenho medo de errar. Pode juntar, pegar a igreja, cortar ela em porções de 10 em 10. A maioria dos 10, 9 não faz isso. E a maioria dos lugares, dos 10 é dar 10. Não tem medo de errar. As pessoas hoje ouvem sermão, as pessoas hoje recebem aquele versículo que sai nas Bíblias eletrônicas, parece que eles mandam o versículo do dia, essa coisa aí. Mas se nós somos o povo, porque a primeira mensagem foi o que vai orientar a minha vida, né? Isso. Se é a palavra, eu preciso saber a palavra. Não faz sentido isso pra mim. Pastor, eu tento simplificar muitas coisas, né, pros adolescentes e pros jovens entenderem. Fala assim, cara, você falaria que você é meu amigo se a gente nunca sentou junto? Se você, eu falo com ele, você tem um melhor amigo, certo? Tá.
e você acha que ele te considera o melhor amigo dele também, se ele recebe uma mensagem sua de vez em quando, se vocês nunca sentam junto para passar tempo, eu dou o exemplo meu da minha esposa. Você acha que eu amo a minha esposa se eu nunca gostasse de passar tempo sozinho com ela? Claro que não, isso é uma hipocrisia. A gente trata Deus assim. A gente, mas é a Bíblia. Não, para de dar desculpa. Né? Você pode sentar ali e falar. Não é sobre ler um texto, é sobre passar tempo com seu pai. Mateus é aprender, é sobre aprender. Gente, olha bem, às vezes eu fico pensando, será que eu tenho algum problema mental? Porque como que eu vou aprender uma coisa que eu não leio sobre aquela coisa, ou que eu não ouço sobre aquela coisa? Nós estávamos falando aqui de edição de vídeo agora há pouco. Não é algo que eu não entendo nada. Mas se eu quisesse entender, para onde é que eu tinha que ir? Eu tinha que aprender, ver um tutorial, conversar com alguém. Você quer saber como é que você faz escolhas na vida que sejam direcionadas por Deus, baseado naquilo que Deus espera de você? Como? Se eu não sei o que Deus espera de mim. Isso. E como é que eu vou saber se eu não ler o que ele... não, mas eu posso ouvir o pastor ali falando. Tá, mas então você vai viver de pílulas, né, do domingo, um pouquinho, né? Mas, Matt, eu acho que uma das coisas que a gente se propôs aqui hoje, e eu queria até usar dos pontos que eu coloquei domingo na mensagem, que é assim, a gente precisa dizer para as pessoas, não deixa de semear só porque há incerteza da colheita. Não deixa. Porque há uma certeza, se eu não semear, já está definido, não vou colher. O outro, pelo menos, tem uma dúvida. Então eu vou pela dúvida, entende? Sim. Não deixa de semear. Eu sei que você pode dizer, tô sofrendo, sofri e tal. Não deixa, porque tem semente que vai bater em terra fértil, vai germinar, vai brotar, vai produzir, vai trazer honra e glória para Deus. Continue, eu lembro que o senhor usou isso como um verbo uma vez, que eu não sabia que era verbo. Continue esperançando. Isso, é o verbo esperançar. Conjuga esse verbo todo dia. Hoje eu esperanço, amanhã eu esperançarei. Né? Ontem eu esperancei. Vou fazer. É isso aí, mesmo. É isso aí. Segunda coisa que eu falei na mensagem é que entre o plantio, e usei muito o exemplo da fazenda, né? Mas entre o plantio e a colheita tem um tempo. Isso aí. Só que na agricultura o tempo é predeterminado. O agricultor sabe quanto tempo a soja, quanto tempo o milho, quanto tempo o arroz, quanto tempo o feijão. Todo mundo sabe. Todo mundo que plantou alguma coisa sabe. Se você perguntar a alguém assim, eu plantei tomate, com quanto tempo eu vou colher tomate? Ele vai falar, com tanto tempo você tem que ter tomate. Se vai ter, se não vai ter é outra coisa, mas tem que ter. Só que na vida não é assim. Na vida você semeia hoje e talvez não colhe na sua vida. Vai colher depois. Alguém vai colher depois. Você já foi. Às vezes você colhe o que deveria ser na nossa mente com 1 ano e vira 10. Ou 10 anos e vira 1 mês, vira 1 dia. Funciona tanto pra frente quanto pra trás. Às vezes você semeia pensando assim, vou colher lá na frente. Não, o negócio colhe amanhã. Então, porque tem essa distância, também não deixa de semear. Porque essa distância pra nós é desconhecida. Lembra não sei se eu contei no primeiro ou no segundo culto, na mensagem, que às vezes muda um pouquinho. Testemunho de uma menina que ouvia o programa Para e Pensa, está em Portugal. Quer dizer, quanto tempo demorou para aquilo? Não sei. Talvez 1 dia. Ela se converteu na primeira noite que ela ouviu o programa. Talvez ela ouviu 1 ano primeiro. Foi considerando aquelas coisas. Então, assim como tem incerteza de que se a gente semear, nós vamos colher, nós temos certeza de que se não semearmos, não colheremos. Então semeia, joga no chão. No matter the time. Não, pois é. Aí segundo é isso, né? Não importa se demora muito ou pouco. E a Bíblia ainda diz que às vezes a gente semeia e é outro que colhe. É um que vem, joga água. Quantas pessoas, eu já falei de Jesus, nada. Aí um outro lá na frente falou nada, aí um outro lá na frente, o terceiro, colheu, a semente vinha brotando, entendeu? A gente passa muito por isso como pastor, né? A gente prega algo, aí não dá nada, aí chega alguém que parece que pregou a mesma coisa que a gente já pregou e a pessoa fala, é isso que eu precisava ouvir toda a minha vida. É isso aí. Mas aí tem o ego, aí tem o orgulho, da gente, em vez de rejubilar, né? Ficar feliz com a pessoa e falar, não, é isso aí, graças a Deus agora deu certo. A gente pensa, tá me menosprezando, não prestou atenção na minha... Sente mesmo. Novamente, por quê? Porque a gente não vê como uma lavoura
a gente vê como uma hortaliça do nosso quintal. É o que eu plantei que tem que dar fruto. Porque na lavoura, se o cara passa e arranca um mato que ia prejudicar a planta crescer, o agricultor fica feliz. Ajudou a lavoura dele. Né? É maior, é mais do que eu. Então isso aí também é porque a gente não pensa que Deus está agindo através de muitas pessoas para um reino só. Isso. Então, Mateus, não interessa se eu falei 1000 vezes, você falou uma e deu certo com você, e as minhas... Louvado seja Deus. Só que como a religião precisa do que nós estávamos falando agora mesmo, justificativa, lembra? Precisa de justificativa para isso também. Aí, ao invés de eu dizer assim, não tem nada errado, não é que eu sou ruim, porque a gente, eu sou ruim, eu não prego bem, eu não ensino bem, o outro fez, o outro deu certo, blá, blá, blá. Não, é a gente entender, não tem nada de errado, tá tudo certo. Não é sobre mim. Tá tudo certo. Eu falei, entrou no coração, não germinou naquele dia, o outro falou no dia que germinou e deu certo. É isso aí. Né? E aí o terceiro que foi que eu falei, que é a gente se ver como essas sementes. Então, eu queria incentivar os nossos ouvintes aqui no final da nossa reflexão nessa manhã, para eles se ver como semente, né? Sabe? Viver como sendo semente, agir como sendo semente. E uma das coisas que eles podem fazer muito é, por exemplo, se essa palavra aqui está sendo semente para eles, semeia na vida de outros. Isso aí. Tá vendo como é que é uma coisa simples? Pega isso aqui, passa para alguém, indica, faz cortes, sei lá, põe nas suas redes sociais, faz o que você puder. Semente. Isso. Mas você é semente. Isso. Vai ser semente na vida de alguém. Vai, né, marcar a vida de alguém. Amém. Porque eu não sei como é que vai ser daqui para o final do ano, mas uma mensagem que está no meu coração muito. Hoje eu até estava ali rabiscando umas coisas e rabisquei um título para ela. Se eu puder pregar daqui pro final do ano ainda, eu vou pregar uma mensagem que eu vou dar o título assim: E Jesus andou entre nós e nós não o vimos. Por quê? Porque e eu vou ter um spoiler aqui da mensagem, né? Eu estava meditando naquele texto que Jesus olha para a cidade e fala: Jerusalém, Jerusalém, como que eu desejei te reunir como uma galinha põe os pintinhos debaixo da asa. Quando Jesus falou aquilo, ele estava olhando para a cidade, né? Você já foi lá, você sabe. Ele estava no Monte das Oliveiras ali, olhando para a cidade que está lá. Tem o portão, a porta de ouro, assim, bem do outro lado do vale, onde é o vale de Ossos Secos. Eu imagino, aí eu parafraseando, né? Que Jesus estava olhando para a cidade falando assim: eu andei aí, vocês não me viram. Eu comi aí com vocês, vocês não me perceberam. Eu bebi aí com vocês, vocês não sabiam que era eu. Nós rimos juntos, nós conversamos. Porque Jesus, o povo acha que Jesus de certo ficava só com a mão assim, né? Nós andaram pela rua, conversar pela vida de um amigo, uma coisa. E vocês não me viram. Mateus, é muito fácil Jesus passar e a gente não vê. E eu acho que nas igrejas hoje Jesus está passando e muita gente não está vendo. E acha que vê quando tem um fuzuê na igreja. Sabe? Caiu, pulou, voou, falou numa língua, blá, 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 deu isso, aqui. Jesus estava aqui. Não. Eu acho que Jesus está passando e muita gente não está vendo. E não está vendo porque preconcebeu uma ideia de que tem que ser assim. E não considera que as intervenções de Deus na história nunca foram de acordo com a mentalidade humana. Pega a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, me fala o que foi lógica humana naquilo tudo. Você pega o povo daqui, você vai pro deserto, você vai atravessar o mar com um pedaço de pau que você vai bater, vai sair água, você vai falar pra água, ela vai parar, você vai cantar, uma muralha vai cair, você vai... O que é lógico nisso? Não tem nada, desculpa, tem nada de lógico na Bíblia. Não que Deus seja ilógico, é que tem a lógica dele, mas a gente só vive pela nossa. Então... E o Criador sabe mais do que a criação. E nós ficamos aqui com a nossa lógica desse tamanhozinho, tentando dar sentido para aquilo que a lógica de Deus é infinitamente maior do que a nossa. Então, por exemplo, o que você diria para Josué? Josué, tem que rodar 7 vezes aí, ó. E cada vez você vai fazer de um jeito e na 7ª você vai fazer do outro. E Josué fala assim: gente, não faz sentido. Sabe o que todo mundo tinha que falar? Realmente, não faz. Exatamente. Mas, se for do eterno, vai fazer. E na contagem dele. Não era na 6ª, não era na 7ª, quando tocado 3 vezes. Era 7 na 7ª. Isso. Por isso que... Então, eu acho que o grande problema do cristianismo hoje são as pessoas tentando dar lógica ao que é ilógico se nós vivemos somente com a nossa lógica. Porque
E se o dedo de Deus tiver? Uhum. O que ele vai mexer? O que ele vai fazer? Né? Se você pensar no tanque de Betesda, qual era a lógica de o primeiro que entrasse na água? Ora, o paralítico nunca ia entrar. É. Qual que é a lógica por trás dessa? Eu fico pensando, quem que entrava? Ué, só entrava quem menos precisava mesmo. Exatamente. Quem entrava era quem menos precisava. Entende? Sim, sim. Por isso que Jesus aquele dia vai lá e cura o outro que não tinha. Isso é a lógica de Deus, ela contraria a nossa. E quando ela contraria, nós precisamos apenas, ao invés de entrar como exegetas da vida dos outros ou da história, a gente deveria dizer, o dedo de Deus está nisso, não sei ainda como é que vai ser, vou ficar quieto aqui, vou ficar, é igual a Abacuque falou, vou me colocar na minha torre de vigia e vou ficar quieto aqui, esperando ver o que o Senhor vai fazer. E vou, not gonna change the course. É isso aí. Vou continuar aqui. É isso aí. Firme nas promessas, firme no meu propósito, firme na fidelidade. Quando eu não entendo, quando eu não vejo, enfim, né? É isso aí. Mas é isso então, Neto. Vamos ver se abençoou as pessoas, né? Amém. Pastor, obrigado. Oh. Obrigado. Feliz demais que isso tem queimado no coração do Senhor, porque isso tem passado para nós. Passado para nós. Obrigado. Agora, você sabe o que seria bom, Neto? Se o pessoal que ouvir isso deixasse algum comentário pra gente, né? Sim. É bacana a gente saber, deu certo, não deu, foi lá, chegou no lugar. Deixa a gente saber, é encorajador, inclusive, pra gente pensar os próximos passos nossos. Sim, semana passada eu encontrei uma irmã aqui da igreja, do Louvor, que eu não sou próximo dela, né? Ela falou que vocês não sabem não, mas eu sou fã de vocês. Eu falei, como assim? Falou, do podcast. Ah, legal. Eu ouço todos e a gente gosta demais de saber disso. Então, meu irmão, se você é um acompanhante nosso aqui, se você senta à mesa conosco, nos deixe saber no comentário, mais um que foi bênção. Ou fala, esse aqui foi o melhor até agora. É o que veio ao seu coração. Comente, não deixe de comentar. E mande isso para alguém. Semeie na vida de alguém, como o nosso pastor falou aqui hoje. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém.